Olá, sejam bem-vindos. Vamos continuar a nossa disciplina de Hardware 2, Sistemas Operacionais. Nós vimos até aqui alguns conceitos, tipos de software, o seu gerenciamento, sua função e conhecemos sobre os softwares livres e proprietários. O nosso encontro de hoje, nós vamos falar sobre o conjunto de circuitos eletrônicos que compõem o computador, linguagem de máquina conhecida como de baixo nível ou de alto nível. Vamos ver sobre também alguns aplicativos de hardware e suas configurações. O sistema operacional, ele é um dos componentes do software de sistemas. Ele vai preparar o hardware para poder permitir a execução de tarefas de diferentes naturezas. Nós vimos de encontros anteriores que o hardware é essencialmente o mesmo há muito tempo. A mesma organização que ele utiliza, o mesmo conjunto de componentes. E como é que no mesmo conjunto de componentes, que inicialmente presente em todos os tipos de computadores, desde aqueles que estão na nossa mesa até os mainframes, aqueles grandes computadores, até os dispositivos portáteis, consegue realizar tarefas tão diversificadas. Então, nós temos computadores que são usados de engenharia, na edição de arquivos, de linhas de produção, e isso vem de muito tempo. Também eles eram usados com a mesma arquitetura. São tarefas bem diferentes. Por que então o computador consegue realizar essas tarefas apesar de ter a mesma organização interna? A resposta está no software. Então o software é o componente do computador que vai permitir qual tarefa que deve ser feita e executada. É nele que serão definidas diferentes tarefas de diferentes naturezas, que o software vai permitir que o computador realize. Então, o software, na verdade, é um termo que denota um conjunto de programas. Muitas vezes as pessoas falam, isso aqui é um software que faz isso. Não é um termo mais correto. O software é um conjunto de programas. Um programa, isoladamente, é um programa ou um aplicativo. Um programa, ele é uma sequência de instruções do processador, para o processador. Já foi visto que o processador executa o ciclo, onde ele busca uma instrução, decodifica, executa e armazena o resultado. Então, essas instruções é uma sequência que vai fazer com que o processador, a cada instrução, pega e executa alguma coisa e assim consequentemente. Particularmente nesse exemplo, é um pequeno código que vai fazer uma divisão de valores. Esse tipo de programa que acabei de falar é um exemplo de uma sequência de instruções numa linguagem que o processador vai entender. Ele consegue pegar cada uma daquelas instruções e saber o que vai fazer com elas. Vamos ver os níveis de linguagens. Como mostra nesse slide a classificação de ActionScript, nós temos uma pirâmide. No topo da pirâmide tem a linguagem de baixo nível, conhecida como exemplo a linguagem Assembly. No meio da pirâmide temos médio nível, que podemos considerar, por exemplo, a linguagem C++. E logo abaixo, as linguagens contemporâneas mais conhecidas atualmente, de alto nível, por exemplo, a linguagem Java. Esse tipo de instrução que está no nível que o processador consegue executar, é o chamado instrução de máquina. É a instrução que o conjunto de projetistas de um processador define. Esse processador deverá ser capaz de fazer reconhecer essa instrução para fazer essa sequência de passos. Então, cada processador tem o seu conjunto de instruções de máquina, com o seu jogo de instruções. Vamos ver como é a instrução de linguagem de baixo nível? Esse é o exemplo de linguagem de baixo nível. A sequência de instruções que nós passamos para o processador executar. É uma sequência de bits, como está sendo representado nessa figura. Em seguida, vamos ver como que é a instrução de linguagem de alto nível. Esse é o exemplo de linguagem de alto nível. Nós já temos a codificação. Então, a instrução de máquina, na verdade, ela é representada por bits, mas a anterior era texto. É que cada sequência de bits tem uma representação simbólica associada, que é a chamada de linguagem assembly no processador.
Então, quando falamos em um programa para linguagem de computador, geralmente nós vemos um texto. Mas se nós olharmos o programa, cada texto, ele tem associado uma sequência binária. Aqui, no caso, uma sequência binária em hexadecimal é que cada dígito hexadecimal representa uma sequência de 4 bits. Então, por exemplo, como mostra aqui no próximo slide, conversão de hexadecimal para binário. Se nós pegarmos a instrução F2A7, a representação dela fica com essa sequência em binário, como está mostrando. Então, essa é a sequência de bits que o processador vai receber e saber o que fazer, né, com essa instrução. É a conversão hexadecimal para binário. É o inverso do processo anterior. Cada dígito será transformado em um número binário de 4 bits. O exemplo, hexadecimal F2A7, o F é a sequência de uns, 2 é 0010, A 1010, 7 01 11. Então, no binário, ficará essa sequência de dígitos. No entanto, os programadores dificilmente trabalham com a linguagem Assembly. Alguns até podem fazer isso. Quando você precisa trabalhar muito próximo do processador, numa sequência de instruções que precisa ser executada muito rápida, por exemplo, na maior parte dos casos, os programadores, eles trabalham com as chamadas linguagens de programação de alto nível. São as linguagens cujos comandos são mais próximos da linguagem humana. Não tanto como da linguagem do computador. Nesse caso, você terá comandos como, enquanto essa condição for verdadeira, faça isso, e se isso for verdadeiro, faça aquilo. Ou pode utilizar as linguagens mais modernas, orientadas a objetos. Vamos ver no próximo slide os tipos de linguagem. As linguagens de programação, nós podemos considerar linguagem de programação é a comunicação com o computador, e dentro nós temos a linguagem de baixo nível e de alto nível. A de baixo nível, como mostra aqui, identificamos com a linguagem de máquina, elas são desadequadas para humanos, né? Conhecida como Assembly. E a linguagem de alto nível, conhecida a PHP, o C++, o Java, que é a que a gente mais utiliza, elas são mais adequadas para os humanos. Então, como vimos, linguagens que introduzem esse tipo de recursos são, por exemplo, a linguagem C, C#, C++, o Java, Fortran, Ada, etc. Tem uma lista longa de linguagens que são usadas pelos programadores para poder desenvolver os programas nesse nível de abstração. Mas não é essa linguagem que o processador entende. O processador vai entender aquela linguagem de máquina, os zeros e uns. E aí que entra em jogo um dos componentes essenciais, o software de sistemas, que é um tradutor de linguagem de programação de alto nível para a linguagem de máquina, que é um programa chamado compilador. Então, o compilador, ele existe para cada linguagem. Por exemplo, se eu desenvolvo um programa em linguagem C, eu vou utilizar um compilador C, para poder traduzir aquele programa para a linguagem de máquina e assim ele será executado no processador. Então, se nós temos esses compiladores disponíveis, né, essencialmente, de um início de programa de alto nível, o compilador gera um código de máquina, que é a minha sequência de instruções binárias, e a partir disso, se joga no processador que tem a busca de instruções, decodifica, executa e armazena. Vai na sequência e tudo está resolvido. É assim? Não é bem assim. Isso até é verdade, se o processador só executa uma única tarefa. É que nos casos chamados processadores dedicados, por exemplo, que tem só um programa executando o tempo todo, aí essa representação pode até ser verdadeira, mas na maioria das partes dos casos, não é isso que acontece. O que nós temos é que, em cima daquela plataforma de hardware, tem uma sequência de conjunto de uma sequência grande de conjuntos de programas sendo executadas, de diferentes tipos. Como é que o processador saberia qual é a instrução e de qual programa
que ele deve fazer sem confundir no meio. Não dá para trabalhar direito. Aquele ciclo de execução da instrução é muito básico, é muito simples. Então, é preciso que algo que faça essa coordenação das atividades dos programas em relação aos recursos de hardware, que são usados, e esse algo que faz essa coordenação é o sistema operacional. Então, o sistema operacional é um conjunto de programas que é oferecido sobre a plataforma de hardware do computador, que vai exatamente fazer esse tipo de coordenação. Então, tem programas ou sistemas que vão dizer, por exemplo, vou coordenar o uso da memória. Eu tenho essa memória toda, então um pedacinho dessa memória vai para o programa, o outro pedaço vai para o outro, e assim por diante. E também vai coordenar o uso do processador. Então, os sistemas operacionais, eles têm essas características independentes de qual seja o tipo de dispositivo. Ele terá o mesmo papel, seja em computador, desktop, ou para os dispositivos móveis, por exemplo. Vamos conhecer agora como é o código de máquina. Todo computador possui alguns conjuntos de instruções para o seu processador que será capaz de executar. Essas instruções são chamadas de código de máquina. São representadas por muitas sequências de bits, normalmente limitadas pelo número de bits do registrador principal da CPU. Esse código é chamado de código binário, são chamados por 0 e 1. As instruções correspondem à sequência muito simples de operações, como transferir um dado em memória para a CPU ou somar dois valores que são normalmente interpretados por microcódigos. Vamos ver. Esse slide, por exemplo, nós temos lá os mnemônicos, um código. Na primeira coluna, MOV. Na segunda coluna, como será representado em bits essas letras, esses mnemônicos. No próximo slide, nós vamos ver que um programa em código de máquina consiste de uma sequência de números que significam uma sequência de instruções a serem executadas. E é normal a representação da linguagem de máquina por meio de números, os opcodes, constantes e variáveis em sistemas binário ou sistema hexadecimal. Alguns computadores também têm seus opcodes representados no sistema octal. Microprocessadores têm, normalmente, seus códigos de operação como múltiplos de 2, 8 e 16, pois usam arquiteturas com registradores de 8, 16, 32, 64 ou 128 bits, em 2006, por exemplo. Porém, existem máquinas com registradores de tamanhos diferentes. Então, entendemos até aqui que os programas de computador raramente são criados em linguagem de máquina, mas devem ser traduzidos por compiladores para serem executados diretamente pelo computador. Existe a opção, atualmente, de não executá-los diretamente, mas sim por meio de um interpretador. Esse tipo rodando diretamente em código de máquina e previamente compilado. Estes números não podem ser vistos no editor de texto, ou caso se tente ver, parece apenas um texto sem significado, devido à existência de caracteres de controle. Vamos ver como fica um código de máquina. Vejam que é mostrado ao se abrir o código de máquina de um PC com um editor de texto. Não dá para entender, né? Pode-se editar o código de máquina usando editores hexadecimais, como, por exemplo, o Debug, que roda sobre o DOS do Windows. Com estes programas, pode-se ver o código, não em binário, mas em hexadecimal. Vamos mostrar. No exemplo é mostrado à esquerda o endereço da memória, segmento offset. Ao centro, o código em hexadecimal. E à direita, como seria o texto em ASCII. Mas mais eficiente do que tudo isso seria conseguir um programa dedicado para manipulação de código de máquina.
Para se programar em código de máquina, deve-se obter os códigos de instruções do processador utilizado, contendo opcodes, operando em formatos de cada instrução. Por esse motivo, foi criada uma linguagem de programação chamada de linguagem de montagem, ou assembly, composta de códigos mnemônicos, que, do ponto de vista técnico, é tão próxima do processador quanto o código de máquina, mas é humanamente mais fácil, de compreender, uma vez que seus códigos são geralmente acrônimos do inglês, Por exemplo, move, de mover, rep, de repetir e assim por diante. Vamos ver. A linguagem de programação de baixo nível, ela então trata de uma linguagem de programação que compreende as características da arquitetura do computador. Assim, utiliza somente instruções do processador. Para isso, é necessário conhecer os registradores da máquina. Nesse sentido, as linguagens de baixo nível estão diretamente relacionadas com a arquitetura do programador. Um exemplo é a linguagem assembly, que trabalha diretamente com os registradores do processador, manipulando dados. São linguagens que aproximam mais da forma como o computador representa dados e instruções. Normalmente, cada ordem dada nessas linguagens representa uma instrução executada pelo microcomputador. A vantagem desse tipo de linguagem é a grande velocidade de execução dos programas e o tamanho dos mesmos, que são mais compactos. O exemplo mais conhecido é a linguagem assembly. A linguagem de programação de alto nível, de alto nível, é como se chama na ciência da computação de linguagem de programação. Aí, no caso aqui, é a de alto nível. Uma linguagem com um nível de abstração relativamente elevado, longe de código de máquina. É mais próximo à linguagem humana. Desse modo, as linguagens de alto nível não estão diretamente relacionadas à arquitetura do computador. O programador de uma linguagem de alto nível não precisa entender características do processador, como instruções e registradores. Essas características são abstraídas na linguagem de alto nível. Alguns exemplos de linguagens de alto nível, você pode até conhecer alguma delas, como a ASP, C++, C Sharp, Pascal, a mais antiga, Java, PHP, o Python, a linguagem Visual Basic, por exemplo. Por se tratar de uma classificação subjetiva, isso é, sem limites bem definidos, não é possível afirmar que determinada linguagem pode ser mais humana que a outra. Apesar disso, por questões de praticabilidade e objetividade, a classificação geralmente se limita em linguagens de alto nível e de baixo nível. Bom, finalizamos aqui a primeira parte do conteúdo da aula 3. Que falamos sobre os tipos de linguagens de baixo e alto nível. E continuando agora, nós vamos ver os aplicativos para identificação de hardware. Você conhece algum? Já utilizou algum? Vou apresentar aqui alguns aplicativos considerados como os melhores para diagnosticar os hardwares do seu computador e suas configurações. Os usuários de informática estão cada vez mais exigentes. Quem antes apenas sabia usar o Windows e os softwares em geral, agora está se interessando por saber um pouco mais sobre o mundo do hardware. Essa transição é normal, pois a informática ela evoluiu muito e a grande maioria das pessoas está procurando conhecer um pouco deste imenso universo. Atualmente é muito difícil você comprar um computador sem saber, no mínimo, do que está adquirindo. São tantos itens em um computador que o usuário prefere se inteirar um pouco e conhecer o que está comprando para não levar gato por lebre. Entretanto, algumas vezes você pesquisa muito, mas acaba sendo enganado, Imagina a seguinte situação: você compra o seu computador, equipa com algumas peças a mais. E, por acaso, algumas coisas que você desejava executar não funcionam como planejado. Um possível motivo para os seus planos resultarem em uma frustração é a configuração dos itens
de hardware que nem sempre é o que você pensava que era. Para não ocorrer esse tipo de problema, alguns desenvolvedores criaram programas que identificam e especificam além do que o rótulo informa. Aplicativos para identificação de hardware já são companheiros inseparáveis dos técnicos, né? Sejam para saber o melhor upgrade para um computador ou simplesmente para mostrar ao usuário tudo o que há em seu computador. Alguns softwares com essa finalidade já estão presentes, mas existem muitas alternativas que cumprem muito bem esse papel. Para isso, escolher um deles para você usar é tão simples, né? Vamos conferir os mais indicados e confiáveis para identificar a lista de hardware do seu computador. Eu separei aqui uma lista de 5 melhores identificadores de hardware, na minha opinião. Agora, com você, faça a sua escolha, faça o teste, então vamos conhecer. Então, nós temos o SPECE. Ele é pequeno, ele é gratuito, mas na hora de dar informação ele cumpre muito bem o seu papel. O SPECE é muito simples de usar. Uma vez executado, ele verifica o hardware instalado em seu computador e exibe um sumário com o sistema operacional, processador, memória, placa-mãe, entre outros hardware. O SPECE também mostra a temperatura do processador, placa-mãe e disco rígido em tempo real. Com base nessa informação, você pode identificar problemas de superaquecimento em seu computador ou notebook, por exemplo. Você pode, inclusive, configurar o SPECE para exibir a temperatura do processador, placa-mãe, disco rígido, na bandeja do sistema e assim vai acompanhar em tempo real a evolução da temperatura do seu computador. Por último, o SPECE fornece várias outras informações úteis. Por exemplo, você pode ver o número de série, a chave do produto, que foi utilizado para ativar o Windows em seu computador. Nós temos também o CPU-Z. É o programa mais conhecido para diagnosticar componentes de hardware. Ele é sem dúvida o CPU-X. É considerado, aclamado por usuários de fóruns e muito utilizado por usuários comuns que têm apenas curiosidade. O programa é ideal para exibir as informações relativas ao processador, a placa-mãe e a memória. O aplicativo é ideal por sua facilidade de uso e pequeno tamanho. Entretanto, alguns detalhes avançados não são exibidos pelo software, o que o torna eficiente apenas para quem procura detalhes superficiais. Em poucas telas, você consegue obter informações sobre processador, placa-mãe, memória e placa de vídeo, por exemplo. Ele é leve e portátil. Ele permite levá-lo em pendrive e usar em qualquer computador que você instale e ele vai te mostrar a lista de componentes. O próximo é o PC Wizard. É muito semelhante com o Flash Diagnose. Ele tanto em interface quanto em recurso, O programa, ele informa detalhes gerais sobre os itens de hardware e algumas informações sobre o sistema operacional. Além da funcionalidade de exibir as configurações da sua máquina, o PC Wizard é uma ótima opção para efetuar alguns testes e ver como seu computador vai sair. Há testes individuais e testes globais, o qual examina o computador como um todo, por exemplo. Um pouco mais completo que os anteriores, Ele retorna informações mais técnicas, porém, que requerem um pouco mais de conhecimento para interpretá-la. O próximo é o HW-Info. É um aplicativo que revela quais hardwares fazem parte do PC. Tudo isso por meio de uma interface simples e repleta de detalhes específicos dos componentes. São exibidos dados de desempenho do processador, GPU, inclusive qual a placa gráfica instalada, dados da placa-mãe, como o chipset e a data BIOS, como são, a velocidade dos processadores, quais dispositivos estão conectados, entre outros. Ele também oferece dispositivos de comparação para avaliar as condições e o potencial de processamento do sistema, além de um assistente
que mede a temperatura também do seu computador, todos os dados podem ser gravados em forma de relatórios, né? Para isso, o usuário só precisa apresentar o botão Report, localizado no centro da janela do programa. Em uma única tela, ele consegue a façanha de apresentar praticamente tudo que é relevante no que diz respeito ao hardware da sua máquina. Então, são muito interessantes. Eu vou mostrar mais um, que é conhecido também, que é o AIDA 64. O único pago da lista apresentada. Mas é um belo investimento, porque é um dos mais completos, né, softwares para identificação de hardware. Então, pessoal, qual o identificador de hardware que você utiliza ou vai utilizar na sua máquina, né? Eu sugiro que você escolha um desses aplicativos, pesquise mais detalhadamente sobre eles, instale e faça o teste em alguma máquina. Reflitam mais sobre o assunto, façam leituras complementares, vejam o material que já está na sala virtual. Tudo isso vai lhe ajudar a preparar melhor para fazer as atividades posteriores. Então, bons estudos, um abraço e até breve!